O mercado está calmo hoje, mas muito cuidado amanhã, porque podemos ter um evento que pode mexer muito com o preço do Bitcoin e das criptomoedas. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que podem acontecer amanhã, dos que aconteceram hoje, vou estar explicando como isso pode impactar, vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas, pessoal, antes de continuar, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E, pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal do Telegram, não deixem de seguir para receber as notificações em primeira mão das coisas que estão acontecendo no mercado, sobre as notícias. E se você ainda não tem conta na corretora Coinex, pessoal, aí embaixo vai ter o link para você criar a sua conta nessa corretora que não exige KYC, tá? Então, você não precisa mandar seus documentos para poder usar essa corretora para trocar criptomoedas e operar futures, tá? Ela tem aqui o mercado spot com muitos tokens que não estão em outras corretoras. Então, aqui você vai encontrar muitas criptomoedas que você não vai encontrar em corretoras maiores que ainda não foram listadas. Tem aqui, pessoal, o mercado de pré-tokens, tá? Você consegue negociar tokens que ainda nem foram listados, projetos que estão aí para serem lançados, tá? Então você pode ganhar dinheiro e resgatar esses pré-tokens aí em stablecoins, tá? Então a gente tem aí alguns tokens, alguns projetos aí que dá para você especular em cima dessas movimentações aí antes do lançamento, tá? Aqui também, pessoal, tem várias outras coisas, pessoal. Temos aqui o serviço de futuros, tá? Você consegue aí comprar e vender, apostar na queda e na alta nos mercados futuros do Bitcoin e de várias outras criptomoedas, tá? Você também, pessoal, consegue aí simular operações, tá? Se você ainda não tem costume com futuros, mas não quer colocar dinheiro de cara, a Coinex tem um simulador aqui que você cria um saldo fictício, aqui você consegue aí testar a corretora, aprender como funcionam os tipos de ordem antes de operar com dinheiro de verdade, até testar aí estratégias que você tenha de trade, tá? Ela tem vários recursos interessantes, pessoal. Ela tem aqui serviço de staking, tá? Você consegue fazer staking nela. Ela tem aqui serviço de mineração aqui dentro, airdrops, tá? Tem alguns bônus de depósitos para quem faz depósitos iniciais nela. Então é isso aí, bora lá falar da situação do Bitcoin. E indo aqui para o gráfico do Bitcoin, como sempre, pessoal, começando aqui dessa vez fazendo a análise top-down, tá? Começando dos tempos gráficos maiores para os menores, tá? No gráfico semanal a gente vê aquela bandeira de alta com alvo nos 120 mil dólares, que para mim pode até ser o topo deste ciclo de alta, tá? Então eu vejo esse alvo lá no 120 para o Bitcoin, mas isso aqui é um gráfico semanal, pode demorar semanas ou até meses aí para o Bitcoin bater o 120, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico diário, eu já vejo algo aí que não é muito legal, tá? Na minha visão, nos últimos dias, o Bitcoin ele rompeu para baixo aí um padrão gráfico conhecido como topo duplo, que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, e o alvo aí dessa baixa, desse topo duplo, está ali na região entre 73 e 74 mil dólares, podendo ir até os 72, tá? Seria aí normal se o Bitcoin fizesse uma beliscada ali perto dos 70, porque é muito normal quando ele cai, às vezes ele fica muito volátil e vai um pouco mais abaixo, tá? Mas ele ainda não bateu esse alvo. A tendência de baixa das últimas semanas aí que a gente vem tendo desde o final de janeiro, ela não foi revertida, tá? Então a gente continua em tendência de baixa para o Bitcoin nos últimos dias, com perspectiva aí dele alcançar a região dos 72, 73 mil dólares, e pode ser amanhã, meus amigos. Eu vou explicar o porquê, tá? Amanhã, meus caros, a gente vai ter um evento extremamente importante nos Estados Unidos, que impacta todo o mundo dos investimentos, pode impactar inclusive as criptomoedas. Desde ontem a gente já vem tendo aí o mercado americano caindo, né? Isso está acontecendo principalmente depois que o Kashahari, que é o presidente do Fed de Minneapolis, falou que ele acredita que os juros podem ficar nesse patamar sem cortes por 1 ou 2 anos. O mercado estava esperando 2 cortes neste ano de 2025. Isso aí assustou o mercado, provocou essa queda no mercado americano, e isso aumentou ainda mais a tensão para os dados macroeconômicos de amanhã, que vão dar a dica para os investidores se o Fed vai ou não cortar juros nos Estados Unidos neste ano de 2025, que é o que o mercado quer. Para a gente ter criptomoedas subindo, a gente precisa de juros caindo nos Estados Unidos. Hoje a gente teve alguns dados
de economia americana importantes, tá? A gente também teve dados do Japão, que eu já vou mostrar aqui daqui a pouco, tá? Mas, em termos de PIB dos Estados Unidos, pessoal, revisão do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos veio acima da expectativa. O mercado estava esperando que a gente tivesse um crescimento nos Estados Unidos, de acordo com a última revisão passada, de 2,3% no PIB no quarto trimestre. Mas, elas revisaram hoje, foi a última revisão definitiva do quarto trimestre de 2024 e o PIB cresceu em 2,4% naquele trimestre, ou seja, mais do que o esperado, tá? Isso, por um lado, é bom, pessoal, porque mostra que a economia americana não está correndo para uma recessão, tá? Ela estava mais forte do que o esperado e a economia ela não desacelera de uma vez, né? Se ela está forte, ela tende a manter um certo embalo, é como se fosse um veículo aí sendo movido pela inércia, ou popularmente conhecido como embalo, tá? Então, ele não cai a velocidade de uma vez, né, na hora que você tira o pé do acelerador. Ele vai perdendo a velocidade aos poucos. A economia também é assim, tá? Geralmente o PIB ele vai crescendo, ele cresce, né, mas ele vai diminuindo a velocidade de crescimento dele. É como se fosse um carro perdendo o embalo, tá? Então, é assim que entra na recessão. Você também tem o crash, né, que se a gente traduzir é batida, como aconteceu na Covid, que é quando você tem uma coisa que para a economia de uma vez. Aí é algo bem fora do comum, tá? Mas não é o caso aqui. A gente vê que a economia americana ela está relativamente saudável. E hoje, pessoal, a gente teve os pedidos iniciais de seguro-desemprego também às 9h30 da manhã, tá? A expectativa eram 225 mil novos pedidos de seguro-desemprego, como aconteceu na semana passada, mas vieram 224 mil novos pedidos. E, pessoal, para quem não sabe que dado macroeconômico é esse aqui que eu estou falando, tá? Eu falo dele toda semana, né? Ele representa nada mais, nada menos do que a quantidade de pessoas que entraram com o pedido inicial de seguro-desemprego na semana passada, na semana anterior ao que o dado é divulgado, tá? E esse dado, pessoal, ele é extremamente sensível para a gente saber, porque ele é um dado semanal, ao contrário, por exemplo, de inflação, payroll, que é divulgado mensalmente, esse dado aqui, ele é semanalmente, tá? Então, ele é bem sensível, ele é rápido, ele é um termômetro aí para a gente saber se está tendo alguma mudança rápida no mercado de trabalho e, geralmente, os economistas consideram que os pedidos iniciais de seguro-desemprego abaixo de 300 mil por semana é considerado saudável, tá? Isso sugere que o mercado de trabalho está forte, então ele está 224. Geralmente, entre 220 e 250, que é o nível em que está agora e é o nível que está desde 2023, tá? É considerado um nível benigno, mostra que a economia está resiliente e o mercado de trabalho está forte, tá? Então, assim, a gente não está tendo aí sinais de que a economia americana está entrando em recessão, pelo menos nos dados de hoje, tá? Esse patamar aqui de 200, que ele está se mantendo aqui nessa casa dos 200 e poucos aí, já tem muitas semanas, já tem meses, desde 2023 que ele está se mantendo, tá? Isso sugere que o mercado de trabalho está estável, tá? Mesmo que tenha uma desaceleração, tá? Isso aqui não é considerado alto, né? Esse é um número relativamente seguro, historicamente, como eu disse, nas recessões aí, nos períodos em que a gente tem algum alarme aí para a economia, ele passa acima de 3 mil, tá? Então, esse dado, ele não tá muito bom, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, na recessão de 2008, tá? Lá em 2008, quando teve aquela crise do subprime, os pedidos iniciais de seguro-desemprego, no começo ali, eles estavam na crise a 320, chegaram a mais de 600 mil pedidos iniciais por semana em poucos meses, tá? Isso aí para vocês terem noção de como que funciona, tá? Durante a pandemia da Covid, lá em 2020, ele chegou a mais de 1 milhão, meus amigos. Isso aqui foi uma coisa extraordinária. Agora está em 224. Então, a gente vê que ele está normal, tá? Ele está dentro aí do normal e o mercado de trabalho ele está apertado, tá? Isso é um problema, por um lado. É bom que mostra que a gente não está caindo numa recessão, mas, por um outro lado, mostra que a economia está aquecida. E se a economia está aquecida, isso sinaliza para o Fed que ele deve se preocupar mais com a inflação do que com o risco de desaceleração da atividade econômica, de aumento do desemprego, já que o desemprego está relativamente baixo nos Estados Unidos, comparado aí a níveis históricos, tá? E, pessoal, de importante que eu estava falando aqui, tá? Inflação do Japão, que foi divulgada agora há pouco, cerca de 2 horas atrás. Inclusive, eu esperei esse evento aí para fazer esse vídeo, para já trazer as informações mais completas aqui para vocês, tá? O que aconteceu, pessoal? A gente teve ali às 8h30, né, 20h30 desta noite,
a divulgação do CPI anual de março do Japão. Tá? Aqui está marcando 1,1% e o anterior foi 0,8%. Tá? Ou seja, teve um crescimento aqui. Tá? A inflação do CPI anual cresceu de 0,8% para mais de 1%. Sinal de alerta. Aí também a gente tem um dado aqui do núcleo do CPI de Tóquio, né? Da cidade de Tóquio, que se eu não me engano é a capital do Japão. Tá? A expectativa era que ele estivesse em 2,2%, ou seja, a expectativa é que em março não houvesse um crescimento da inflação no Japão, mas houve um crescimento de 2,2% para 2,4%, tá? O CPI de Tóquio, pessoal, o índice cheio, a expectativa era que ele ficasse em 2,8% e ele veio em 2,9, tá? Isso aqui chama a atenção, tá? Porque esse dado aqui, pessoal, ele é recente, ele é de março, tá? Diferente do último dado ali que a gente viu, que não era só de Tóquio, né? O outro que era de fevereiro, tá? Pessoal, a inflação de Tóquio, excluindo a inflação de alimentos e energia mensal, ela veio em 0,4% em março, enquanto ela tinha vindo 0,2% em fevereiro, tá? Isso daqui, querendo ou não, acende o alerta para os investidores, tá? Lembrando, pessoal, que no último dado de inflação, né, na última comparação da inflação, em janeiro a gente teve uma inflação lá anual, na base anual, no Japão, de aproximadamente 4%, tá? E aí, em fevereiro, ela tinha caído para 3,7%, né? O que foi até um certo alívio ali para o mercado, tá? Mas, ao mesmo tempo, nem tanto alívio assim, né? Porque a gente tem uma situação em que a meta do Banco Central do Japão é que a inflação caia para 2% e ela está em 3,7%, tá? E agora é preocupante, porque esses dados da inflação de Tóquio que saíram agora de noite, eles estão mostrando que na principal cidade mais populosa do Japão, a inflação está meio que acima da expectativa. E isso preocupa com relação aos próximos dados gerais de inflação de março do Japão que vão sair, tá? E, meus amigos, a gente também teve aí comentários, resumos das opiniões do BOJ, tá? Que é como se fosse aquelas atas do Fed que a gente costuma ter uma vez por mês aí. Esse resumo, pessoal, ele é relativo à última reunião, tá? Então ele não é um dado aí, ele não é um evento aí em que ocorreu uma coletiva de imprensa, tá? E, pessoal, esse resumo aqui, ele é da reunião que foi, se eu não me engano, no dia 18 e 19 de março de 2025. Tá? Então, na semana passada. Não foi aí um evento isolado. E foi divulgado hoje, tá? E um dos membros, pelo que eu li aqui nas reportagens, um dos membros afirmou que a inflação está um pouco acima do esperado, né? Que a gente sabe, o esperado é 2%, eles querem 2% e ela está em 3,7%, né? Eles disseram que os aumentos salariais nas negociações de primavera superaram a do ano anterior. E isso aí tem puxado a inflação para cima, tá? Esses aumentos salariais aí, segundo eles, é o que está sustentando o consumo e há dúvidas sobre a sustentabilidade desses ganhos salariais, tá? A questão da guerra comercial foi citada como incerteza global econômica com riscos inflacionários nos Estados Unidos que podem acabar afetando o Japão, tá? E nesse resumo, pessoal, teve um dos membros do Banco Central do Japão que sugeriu que a inflação provavelmente vai acelerar para 2%, no caso a inflação subjacente, tá? Dado o aumento constante de preços e aumento de salários que está havendo no Japão. Tainan, o que você está falando de Japão, meu amigo? O que isso tem a ver com criptomoedas, tá? Tem a ver, pessoal, porque o Japão ele é o principal fornecedor de liquidez global, tá? E se o Japão ele estiver tendo problemas aí, se a inflação continuar subindo, o Banco Central do Japão vai ter que subir mais os juros, e se o Banco Central do Japão subir mais os juros, como é o que estão esperando, vai sair mais dinheiro dos Estados Unidos, que já está tendo problema e é o que está puxando as criptomoedas para baixo nos últimos tempos, tá? E, pessoal, por isso que amanhã é um dia muito importante, meus amigos. Vão ser divulgados dados de inflação os mais relevantes dos Estados Unidos, que é o núcleo do índice de preços PCI, que é o que o Fed olha para decidir o que vai fazer com as taxas de juros ou não. E existe uma expectativa de que amanhã a gente tenha um crescimento na inflação do núcleo do índice de preços PCI, que é relativo ao mês de fevereiro, de 0,3%, como aconteceu em janeiro, em que cresceu também 0,3%. Só que, pessoal, atenção,
Porque se isso aqui vier acima da expectativa de 0,3%, meus amigos, se preparem porque a gente pode ter queda nos mercados, já que a gente tem tido aí falas de membros do Fed, como aconteceu ontem, do Khashoggi falando que não vê cortes de juros aí nos próximos 1 ou 2 anos. Tá? Se esse dado de inflação vier acima do esperado e mostrar que a inflação está voltando a acelerar nos Estados Unidos mais do que o mercado espera, pode indicar para o mercado de que a gente realmente não vai ter corte de juros neste ano de 2025. E aí as apostas do mercado, a precificação aí das taxas de juros futuras podem mudar no mundo inteiro e isso aí pode impactar negativamente o Bitcoin e as criptomoedas. Por um outro lado, pessoal, se essa inflação de fevereiro vier dentro da expectativa que na base aí do mês de fevereiro é de 0,3%, o mercado pode reagir bem, já que o mercado está muito tenso desde ontem, quando o Khashoggi falou em não cortar juros, porque se a inflação vier aqui dentro do esperado, o mercado vai falar, opa, eu acho que esse pessoal do Fed está exagerando, eu acho que a gente vai ter corte de juros sim, tá? Por um outro lado, né, tem um outro cenário que seria a inflação vir abaixo do 0,3 que são esperados. Aí a gente poderia ter festa nos mercados, já que com a inflação abaixo de 0,3, 0,2, 0,1, o mercado entenderia que a inflação está caindo mais rápido do que o esperado, enquanto os outros dados estão mostrando que a economia americana, embora esteja enfraquecendo, não está entrando em uma recessão. E isso aí sinalizaria que a gente não vai ter uma recessão pesada e, ao mesmo tempo, o Fed vai poder começar a cortar juros antes de a gente entrar em uma recessão. Então, o mercado poderia subir aí neste cenário, tá? Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, a gente está tendo aí nas últimas horas o long short ratio aí estável, tá praticamente 1.1, ele não tá alto e nem baixo. O open interest, pessoal, está ali no 70, tá muito baixo. O pessoal não está abrindo posições. Eu acredito que tá todo mundo esperando aí para ver o que vai acontecer amanhã, né? À medida em que os dados macroeconômicos saírem, tá? Eu acho que essa é a grande ansiedade aí dos investidores. E o funding rate está oscilando aqui entre o negativo e o positivo. Então aqui no TRDR a gente não tem um sinal muito claro de direção. No mapa de calor de liquidação da High Block, a gente vê liquidez de todo lado, meus amigos. Temos liquidez acima e abaixo, mas é difícil, tá? Quando você tem liquidez acima e abaixo, igual tá aqui, fica difícil você saber qual dos dois lados vai buscar, tá? Mas, aparentemente, o ponto é que a gente tem mais liquidez aqui na região dos 88.600, então a gente poderia ver aí, talvez, o Bitcoin dando uma buscada ali nos 88.600 novamente, para pegar a liquidez desse pessoal que está apostando na queda. Deve ter uma galera aí que está apostando que a inflação vai vir acima do esperado amanhã e que o mercado vai cair, tá? Só que se isso não acontecer, esse pessoal vai perder esse dinheiro aí proveniente dessa operação aqui alavancada, tá? Abaixo a gente tem bastante ali nos 84, nos 83.500, mas a gente tem mais aqui acima agora, principalmente nessa região em que eu falei, tá? Então, se olhasse aqui só o mapa de calor, eu diria que ele poderia dar uma subida ali para os 88.600, mas não tô vendo aqui nada além disso, tá? Nenhum movimento muito maior do que isso. Eu acho que vai depender agora muito mais amanhã dos dados de inflação. Não podemos ver inflação vindo acima do esperado, isso pode provocar uma queda. E se eu tivesse que resumir a situação do Bitcoin, análise gráfica, para mim, a gente tem tendência de queda ainda, a gente ainda pode ver o Bitcoin lá nos 72, 73, 74. Análise de sentimento, eu não consigo aqui ver um sinal muito claro, já que a gente tem liquidez dos dois lados e o long short ratio está neutro. A gente também não pode deixar de olhar, pessoal, para a situação das principais criptomoedas do mercado, né? Dominância do Bitcoin está estável hoje, tá? Ela não está aí fazendo movimentos muito grandes. Ethereum tá estável também, abaixo ali dos $2.100, ela ainda não conseguiu descaracterizar aquele topo duplo com alvo lá dos $1.100, então a Ethereum ainda pode cair para os 1.100. Tá Solana, meus amigos, eu não tô conseguindo ver padrões novos aqui para ela, tá? Ela parecia estar rompendo para baixo um topo duplo ontem com alvo no 131, mas acabou que ela ficou andando de lado e o mercado tá muito parado, né? De qualquer forma, ela não invalidou esse topo duplo, a gente ainda pode ver Solana em 131, tá? A da Cardano tá andando de lado aí nos últimos dias, mas infelizmente nas últimas semanas ela rompeu para baixo um topo duplo com alvo lá no 55, então se o mercado cair, eu acho que ela pode acabar indo também, tá? BNB, pessoal, Binance Coin, né, parecia estar formando um triângulo ascendente nos últimos dias, agora tá andando de lado aí, tá? A gente pode forçar a barra aqui e desenhar um outro triângulo ascendente, mas sinceramente, pessoal, Binance Coin eu não tô confiando muito, tá? Para mim o gráfico da Binance Coin aqui, só se ela romper mesmo essa resistência aqui que eu vou voltar a considerar triângulo ascendente aqui, porque é um gráfico aí meio ruim de operar o da Binance Coin, ela lateraliza muito, tá? XRP rompeu para baixo um topo duplo com alvo nos $2,23. Dogecoin, pessoal,
pessoal, andou subindo aí nas últimas horas, mas ela acabou revertendo ali, tá? Depois de fazer mais um movimento de alta aí, com menções do Elon Musk, né? Quando o Elon Musk fala qualquer coisa relativa ali, aquele DOGE, Departamento de Eficiência Governamental que ele criou lá, que tem o nome da Dogecoin, né? Ele acaba mexendo aí com o preço da Dogecoin, tá? Mas a impressão que eu tenho é que ela tá formando aqui um ombro, cabeça a ombro com escoliose, tá? Porque ela tá dando aí sinais, viu, pessoal? Para mim, a Dogecoin rompeu aqui para baixo esse ombro, cabeça a ombro aqui com escoliose e o alvo tá ali na região dos 17 centavos de dólares, tá? Tron bateu o alvo daquele fundo duplo ali na região dos 23,49, tá? Mas agora a gente não tem padrões novos aí para Tron. Tom, meus amigos, gráfico da Tom para mim, tá? Ela acabou subindo forte hoje aí, ela chegou a subir 10% no dia. Provavelmente a gente teve alguma notícia aí relativa ao Telegram, tá? Eu acho que ontem integraram aí a IA, né, do Grok, que é do X que o Elon Musk criou, ao Telegram, né? Isso aí provavelmente animou o mercado. O gráfico da TOM estava muito lateral e agora parece que entrou num processo aí de continuação da tendência de alta, tá? A gente pode desenhar aqui uma cunha descendente tendo sido rompida para cima, tá? E já deve ter quase batido o alvo aí, tá? Então a região dos 4 dólares, um valor redondo aí que já foi suporte. Eu teria um pouco de cuidado agora de comprar essa moeda, tá? A AVAX, meus amigos, AVAX para mim tá aí numa região de resistência e não consigo ver padrões gráficos novos nela por enquanto, tá? AVE, meus amigos, já bateu o alvo daquele triângulo descendente dos últimos dias, está subindo, mas não tem um padrão gráfico aí bem definido, tá? Outra moeda importante, SUI, meus amigos, SUI parece até que enfim está descaracterizando aquele triângulo descendente que ela havia rompido para baixo nos últimos dias. SUI hoje subiu, pessoal, mais 6%, tá? E descaracterizou aquele triângulo descendente. Agora ela formou ali nos tempos gráficos menores um padrão gráfico conhecido como fundo duplo, que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta, né? Se a gente fizer aqui o desenho desse fundo duplo para ver onde está o alvo, a gente vê aqui que ela já deve até ter batido esse alvo, tá? Bateu o alvo ali na região dos 2,78 por aí, acabou de bater esse alvo. Então a gente não tem padrões novos aqui para SUI por enquanto, tá? NIR, pessoal, NIR tá ali ainda prestes a desinvalidar aquele topo duplo, né? Lembrando que a NIR, assim como a Ethereum, tem um topo duplo gigantesco com um alvo muito ruim, que no caso da NIR é a região dos 95 centavos de dólares, ela ainda não invalidou, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Chainlink, tá? Acabei digitando aqui tudo errado, né? Gráfico aqui da Chainlink, meus amigos. Gráfico da Chainlink bateu o alvo daquele topo duplo que a gente tinha no diário, bateu o alvo do ombro cabeça ombro invertido nos últimos dias e agora eu não vejo aqui um padrão confiável para Chainlink, tá? Alguém pode forçar a barra aqui e falar que temos um triângulo simétrico, mas eu não gosto muito de triângulo simétrico porque ele costuma falhar com uma frequência muito alta, tá? Ele costuma fazer muitas armadilhas e acabar numa lateralização. E por esse vídeo é isso, pessoal. Amanhã, às 9 horas da manhã, estarei aqui no canal Criptográfico fazendo uma live para atualizar vocês em relação aos dados macroeconômicos de inflação que nós vamos ter. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar lá que eu vou estar respondendo, beleza? No mais, desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.